Vamos para um outro destaque de hoje. Veja só, alinhado com o governo Lula, o ator José de Abreu fez críticas ao agronegócio brasileiro. Sem apresentar dados ou maiores embasamentos, o artista acusou o setor de invadir terras e matar indígenas. As declarações foram dadas durante a feira do MST, promovida em São Paulo no último final de semana e que contou com a presença de ministros de Lula e do vice-presidente. Zé de Abreu afirmou ainda que o agro faz mineração onde não pode e mata povos originários. Também, sem apresentar dados, o ator, que é filiado ao PT, disse que o MST é o maior produtor de arroz do país. Roberto Mota, começo com você. Mota, sua análise sobre essas falas. O agronegócio brasileiro alimenta mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. O Brasil é uma potência da agricultura. O agronegócio dá emprego e dá comida aos brasileiros. E com as exportações, o agronegócio traz dinheiro para o Brasil. Aí você poderia se perguntar, quem poderia ser contra isso? Que tipo de pessoa, que tipo de entidade poderia atacar progresso, prosperidade, estabilidade? Quem é que poderia ser contra a fartura de comida? Existem duas respostas para isso. Primeiro, aquelas pessoas, aqueles países que são concorrentes do agronegócio brasileiro. Existem muitos países que adorariam ver a destruição do nosso agronegócio. Segundo, todas aquelas pessoas que só existem, que só têm representatividade, que só têm poder porque se beneficiam da ignorância, da insegurança, da pobreza e da fome. Você, Zé? Pois na verdade, há uma possibilidade aí de uma guerra sobre narrativas. O agro hoje é o forte do Brasil. Houve um tempo que se falava muito em indústria automobilística, mas não. Hoje a grande força do Brasil é o agronegócio, em várias vertentes. Produtores de milho, que hoje são fortíssimos, produtores de soja, né? E vários produtos, algodão, enfim. O agro é a grande força do Brasil. O MST é aquele grupo que tenta atrapalhar. É um pessoal que não deveria, de maneira nenhuma, se aliar ou mesmo ser recebido pelo governo. Agora, quando o Zé de Abreu fala isso, ele aposta na ignorância, aposta na falta de raciocínio. Olha, existem garimpeiros ilegais? Existem. Existem desmatadores? Claro que sim, que existem. Existem grileiros, invasores de terra? Sim, mas esses são bandidos. Esses não têm nada a ver com o agronegócio do Brasil. Os produtores do campo são produtores do campo, são pessoas que trabalham setor de altíssima tecnologia, uma tecnologia de ponta, né? A gente vê com maquinários moderníssimos, e não é só grandes não, drones que lançam veneno exatamente no local onde precisa. É essa tecnologia, esse é o agronegócio. Garimpeiros são garimpeiros, invasores de terra são invasores de terra, e assim por diante. Não pode misturar as coisas. E esse ator faz exatamente isso aí, mistura e aposta na ignorância que não existe mais. Hoje todo mundo desmente na hora. Ó, Renato. O agro enche o prato de comida do brasileiro. Cuspir no agro é cuspir no prato em que se come. E cuspir, todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, é uma especialidade deste sujeito chamado Nilo do Lixão da Mãe Lucinda. Nilo do Lixão da Mãe Lucinda, que também fez uma outra novela que ficou famoso sendo o chefe da facção, vejam só, diz que são os agropecuaristas que invadem terras indígenas e matam esses indígenas, quando todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que quem mata e
invade e destrói e ainda ganha licitações para fazer poços artesianos nas áreas que desmatou, são pessoas ligadas à maior facção brasileira, que é o primeiro comando da capital. Com quem começo eu a desconfiar, Nilo, do lixão da mãe Lucinda, tenha feito um laboratório para fazer o pai da facção em outra novela. Essa história de que o MST, ele é o maior produtor de arroz ou de coisa orgânica, esta lenda toda é desmentida por pesquisa da Embrapa. Está publicado no próprio site da Embrapa. Também não é segredo para absolutamente ninguém. Zé de Abreu ou interpreta um papel ou é mais um propagador de fake news, faz parte de uma milícia digital e não se deveria admitir a presença dele em qualquer veículo de comunicação. Ele tem que continuar sendo este propagador de mentiras, este destilador de ódio, este sujeito canhestro em todos os sentidos. José de Abreu, grande Nilo, do lixão da mãe Lucinda. Que esperar de um sujeito como esse? Um sujeito que se acostumou tanto com o papel que cheira lixo, pensa lixo e fala lixo. Você, Dantas. O que dizer de um sujeito que se manifesta cuspindo nas pessoas? Zé de Abreu é a escória da nossa sociedade. Zé de Abreu, se fosse ministro da Agricultura, ele transformaria o Brasil em Cuba. Ele estava lá em Havana curtindo os privilégios das suas relações políticas, fumando charuto, bebendo conhaque. Agora mesmo, estava lá com Washington Quaquá, o vice-presidente do PT, está aí nas redes sociais, basta vocês pesquisarem. É uma gente que não tem compromisso nenhum. Talvez ele queira que o nosso agro seja igual ao agro de lá, atrasado, sob domínio do Estado e que só gera fome, não alimenta ninguém. Mas antes de falar de Zé de Abreu, ou melhor, em vez de falar de Zé de Abreu, vou falar do Alckmin, que acabou de sair agora à tarde com uma declaração. E vindo do Alckmin, que esteve lá na feirinha do MST no fim de semana, uma declaração que até foi acolhida com uma certa simpatia, porque ele disse o seguinte, disse que, olha, invadiu, desinvadiu, é simples assim, cumpra-se a lei, invasão não pode ser tolerada por ninguém, está na Constituição. Se alguém invade uma propriedade, peço a reintegração de posse e cabe ao Estado imediatamente executar. Então, total respeito à propriedade privada. Vou mais longe, hein? Se for propriedade pública, não precisa nem reintegração de posse. E aí ele cita o Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, que era meu secretário de Segurança Pública, disse uma vez: Geraldo, não há necessidade de pedir reintegração de posse. Invadir um prédio público, reintegra direto. Então, é o seguinte, tem que executar. Cadê o Estado para reintegrar direto? Porque isso aqui me parece que é reintegrar mesmo. Vamos lá, mamar. E Alckmin, da próxima vez, seja mais claro, invadiu propriedade privada tem que prender. O que se trata?